Minha gente, meu bom dia para todos. Muitas graças, thank you very much, Dankeschön, por vocês estarem aqui, para nós termos essa oportunidade da gente fazer um somatório de ideias sobre esses assuntos da TENEPS. Extrapolações de seu TENEPS, CEE, GESCOM, Meia Força e eu quero falar também sobre o FIEX. São 6 temas que me deram nessas 2 horas que vocês vão ter que me suportar. Qualquer coisa tem uma porta lá, tem outra porta aqui. Se vocês ficarem muito saturados, vocês saem, tá certo? A vida é dura, mas a gente tem que dar assim umas escotilhas de fuga para as pessoas. Eu acho que aqui, ó, a maioria já entende bem o que é TENEPS, né? A primeira coisa que eu vou pedir é o seguinte: todos vocês estão sentados, levanta a mão quem é que pratica TENEPS, só para eu ter uma noção mesmo da história. Pois é, olha aí. Vocês estão sabendo mais do assunto que eu. Sabe como é que é? Eu acho. Pelo menos estão chegando perto. Porque nada como a vivência. Na TENEPS nós temos a vivência, que é a autovivência, tem a paravivência, que é a vivência do processo extrafísico. Então, isso aí muda tudo de figura. E outra coisa, uma vivência continuada, ela é contínua, que é para o resto da vida. Então a TENEPS tem essas vantagens ou essas exigências que a gente precisa levar em consideração. Agora, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é sobre extrapolação. A extrapolação eu criei aquilo que eu chamo de extrapolacionismo, que é o estudo aplicado à experiência das extrapolações ou às antecipações evolutivas esporádicas. Obviamente, elas não são nem habituais, nem rotineiras. E é da consciência que pode pegar a consciência em qualquer nível. Agora, em relação ao próprio nível atual, imediatamente superior ou de um nível mais avançado. Então, a extrapolação aqui no caso, ela é positiva, ela vai à frente. É um processo que a pessoa vai dominar aquilo plenamente um dia, mas que ela tem apenas a degustação, é o prelimar. Ela vai sentir o gostinho da coisa hoje, mas ela ainda não domina aquilo perfeitamente. Então, é um processo esporádico que ainda não é rotineiro, tá certo? Agora, vamos então entender. Dentro da TENEPS existem as extrapolações de todo tipo. Por quê? O amparador que trabalha diretamente com a pessoa na TENEPS, ele é o mais interessado que a pessoa se desenvolva, que ela possa aperfeiçoar a sua assistência, enfim, que ela melhore o mais depressa possível. Então, a primeira coisa que o tenepsista, seja homem ou mulher, deve fazer é anotar tudo aquilo que caia fora, ou que extrapole o processo da rotina. Saiu fora da rotina, a pessoa tem que anotar para ver o que é, porque às vezes tem uma mensagem embutida ali dentro. Todo fenômeno, o que interessa é a mensagem, é o conteúdo. O que é que ele vai acontecer conosco? Ter o fenômeno pelo próprio fenômeno, isso é coisa de vegetal, isso não interessa. Nós já somos consciências autolúcidas. Então, temos que saber por que é que aconteceu o fenômeno. Nenhum fenômeno extrafísico positivo, e mesmo aqueles negativos, acontece por acaso, à toa, por ventura, por acidente. Não existe isso. A maioria acontece porque tem uma intenção subjacente, alguma coisa que está predominando sobre aquela situação. Então, no fenômeno, o que interessa é o conteúdo, a mensagem. Por que está acontecendo isso com a gente? Agora, a partir dessa condição, então, nós vamos ver que toda ocorrência que seja um pouquinho diferente, é bom que a pessoa leve em consideração e ela observe o que é que vai fazer com isso. Vocês sabem, eu quero confessar uma coisa aqui agora, em cima do lance.
Eu geralmente só sento nessa cadeira aqui para ficar mais alto, para a gente poder ver. Mas quase sempre nos cursos eu ando por aqui. Quando eu ando muito é porque o ambiente não está bom, então eu preciso de mexer na energia. Mas olha, está todo cheio de tenepsista aqui, eu estou recebendo um banho de energia, em vez de dar, quer dizer, hoje está fácil. Do jeito que eu cheguei aí, me deram pão de queijo, vocês agora estão dando energia. Quer dizer, então, por isso eu vou sentar aqui, ó. Quem não entender, aqui, ó. Tá certo? De modo que, parabéns a vocês. Nós juntamos uma turma boa. Há muito tempo que eu não vejo ninguém aí com tanto tenepsista junto. Eu acho que não preciso de puxar a orelha de ninguém aqui hoje. Do jeito que está aí o nível, sabe como é que é? Está ótimo. Agora eu vou falar sobre esses 6 assuntos, depois nós vamos dar uma folga aí para vocês perguntarem o que quiser e a gente clarear mais os temas. Aquilo que vocês acharem, vocês anotam, para depois vocês fazem as perguntas e nós vamos ver o que nós fazemos. Eu quero dizer que o processo do extrapolacionismo, eu gosto de chamar também de previvenciologia. Ou seja, a extrapolação é uma pré-vivência sadia positiva. Pré-vivência. É uma vivência anterior. Então veja só, e geralmente essa pré-vivência tem uma conotação da paravivência, ou seja, ela quase sempre tem parapercepciologia ou parapsiquismo. Envolve alguma coisa mais avançada dentro dos sentidos e das percepções e parapercepções da pessoa. Isso dentro da área da assistencialidade. Agora, é muito diferente, por exemplo, a extrapolação daquilo que nós chamamos do transmigracionismo ou a transmigraciologia, que é aquela com os réus, por exemplo, que vai ser transmigrada desse planeta para outro. De modo que o tenepsismo, a prática da assistencialidade diária dessa tarefa, ela é um ponto alto aqui. Vocês, portanto, na Terra, vocês são, no caso aí, tipo supra-sumo, estão na ponta, têm mais responsabilidade. Isso é muito sério. De modo que vamos estudar bem isso. A pessoa que pratica TENEPS, ela está mexendo com a paravivência praticamente todo dia. A paravivência tem relação imediata com a paraprocedência, quer dizer, de onde é que você veio? Qual a comunex que você pertence? Qual a comunidade extrafísica de onde você veio? Isso é seríssimo e nós temos que levar isso em consideração. Hoje, por exemplo, desde a madrugada, eu estava trabalhando num paper aí, que é um verbete, que o nome é justamente a paravivência. Tem 2 livros meus que eu já citei isso en passant, mas agora eu estou analisando o processo da paravivência, que é uma coisa muito séria. A paravivência tem 2 aspectos sérios nela. Primeiro, ela, dentro da sua vida, ela ocorre, seja quem for, desde que tenha um pouco de lucidez, vai ver que tem paravivência. Mas agora, se a pessoa está praticando a TENEPS, logicamente, obviamente, evidentemente, ela tem que estar passando por essas experiências. Isso é óbvio. Então, isso é muito sério. Agora, outra coisa muito séria da paravivência é o problema da mnemossomática, ou seja, o problema de nós lembrarmos das coisas. Então é muito importante, e isso hoje é seríssimo, eu mesmo estava escrevendo sobre isso agora há pouco, que as pessoas da comunidade conscienciológica cosmoética internacional, isso que nós chamamos de CCCI, que aquela pessoa começa a registrar as suas paravivências para ver o que acontece dentro da sua condição. Então eu quero falar uma coisa para vocês, que eu falo pouco, ainda não escrevi isso claramente, só falei assim en passant, mas agora com esse verbete nós vamos explicitar tudo, porque na enciclopédia a gente está pondo tudo para fora. Eu estou desovando todos 60 anos do meu trabalho, de minha pesquisa e tudo que eu tenho. Então uma das coisas sérias que tem é o seguinte, eu às vezes até rio e tem aquele negócio, barrigada de riso, 200 barrigadas de riso, por aquelas pessoas que ficam lembrando de vidas anteriores. Então elas só lembram de vidas anteriores.
Se você aperta e quer saber, e o que você fez nas intermissões? A maioria não lembra de nada.